Falando em representatividade, eu queria trazer um pouquinho da atuação dos partidos e olhar também para a maneira como o partido do governo federal se comportou nessas eleições. Porque, embora eles tenham comemorado um aumento no número de prefeituras, mas eles conseguiram apenas uma capital, que foi Fortaleza, e num movimento extremamente apertado com um candidato que representa um partido oposto, que é o PL, e as outras cidades obtidas são cidades que, digamos assim, politicamente não têm a mesma relevância que alguns redutos que eles gostariam de ocupar, como a capital de São Paulo, em que o PT ofereceu esse apoio tão grande a Guilherme Boulos do PSOL. E aí, hoje, a gente viu os ministros numa conversa com o presidente da República dizendo que eles precisam fazer uma análise profunda da maneira como a esquerda está se comunicando aqui no país. E o que essa análise profunda poderia mostrar, ministro? O fracasso da política da esquerda, não para as eleições, para o país. Foi uma grande derrota dessa chamada agenda identitária, da agenda dos costumes, da agenda do comportamento que a esquerda tenta impor ao país. Sofreu uma rejeição muito grande. O PSOL não elegeu um prefeito em todo o Brasil, um único prefeito. Disputou São Paulo, mas não elegeu nenhum prefeito. O PCdoB elegeu 19, por exemplo, que é um partido muito mais frágil do que e em Belém o PSOL. Não conseguiu a reeleição, né? Porque o PSOL tentou a reeleição não em Belém. Não só não conseguiu a reeleição, como sofreu uma rejeição muito grande. Saiu mal avaliado. Então, a agenda identitária, a agenda cosmopolita, a agenda globalizante que a esquerda abraçou, abandonando a questão nacional, abandonando a agenda dos mais pobres, abandonando a agenda da igualdade pela agenda da diferença, sofreu uma grave derrota. Agora, é uma derrota do PT, porque partidos que integram a base do governo, o PSD, o PP, União Brasil e o PMDB, que teve uma grande vitória aqui na capital, esses partidos conseguiram espaço muito grande. Por quê? Porque tem ministros no governo do presidente Lula, mas não acompanham a agenda do partido do presidente e do seu aliado mais próximo, que é o PSOL, que essa sim sofreu uma rejeição muito grande nas urnas. Ô, Deise, essa situação apontada aqui pelo ministro ela é muito interessante, porque o que muitos dizem é que a esquerda deixou de conversar dos assuntos que as pessoas têm interesse. E isso ficou muito claro no resultado da periferia aqui de São Paulo. Porque a periferia, havia uma expectativa muito grande sobre como ela se manifestaria em relação a Guilherme Boulos, mas também a Marta Suplicy, que lá atrás saiu muito bem avaliada pelas franjas da cidade. E foi uma derrota acachapante. Ricardo Nunes conquistou a maioria das sessões, inclusive na periferia, enquanto Nunes ficou com apenas 3. Por quê, Deise? Boulos. Oi? Perdão. Enquanto Boulos ficou com apenas 3. Nunes com a maioria, quase que o mapa inteiro azul e ali 3 localidades vermelhas. Por quê? Nossa, Ivan, dá pra gente fazer um programa só disso, né? Mas eu vou tentar sintetizar aqui. Vamos lá, a esquerda ela deixou de conversar com a periferia já tem algum tempo, né? O ministro tocou nessa questão das pautas identitárias, não é isso que a periferia quer ouvir. A periferia quer saber do hospital, quer saber da escola no bairro, quer saber do buraco na rua, quando é uma disputa para uma prefeitura. E o que a gente viu nessa eleição, só para lembrar aqui, quando o presidente Lula quando a gente teve Lula 1 e Lula 2, o PT tinha entre 500 e 600 prefeituras. Agora teve 240, aí saiu de 180 para 240, né? É um número muito pequeno, foi o partido que menos fez prefeitos, porque deixou de conversar com essa periferia. O que a gente viu aqui em São Paulo foi que o Ricardo Nunes fez o que a esquerda costumava fazer, que era conversar com esse centro. O que ele fez? Ele levou para a periferia o que a gente chama de sharing economy. Ele levou essa economia do Uber, ele começou a dar a possibilidade da periferia empreender, que entra o discurso do Pablo Marçal aí. O que o Boulos não conseguiu conversar com essa periferia, e quando ele foi para o segundo turno, ele tentou incorporar esses movimentos para ele, falando em empreendedorismo, só que isso não funciona mais. A esquerda deixou de conversar com isso e para eles, para a classe D e E ascender, ela só ascende através da burocracia do Estado petista. Então, o PIB tem que crescer, a economia tem que crescer, eu tenho que colocar investimento do PAC e o trabalhador que trabalhar das 8 às 5 da tarde, de acordo com o PT, ele vai crescer. Esse trabalhador da classe D e E, ele não acredita mais que trabalhando das 8 às 5 da tarde ele vai crescer. Ele quer a possibilidade de ascender para a classe A e B, mas através de empreendedorismo, porque a sociedade mudou. Não é mais uma sociedade do MST ou do sindicalismo, é uma sociedade que se modernizou e o PT ainda está nos anos 90.
O PT deixou de se comunicar com essa sociedade, os temas não estão conversando mais com o que essa população busca, principalmente quando a gente fala de eleição municipal, que é muito local, né, Cezinha? Olha, o Ricardo Nunes, em especial, ele como tem uma aproximação muito grande com a periferia, foi vereador, entende a necessidade do povo, ele se comunicou muito bem. Agora, o PT erra há muitos anos, disse bem aqui o ministro Aldo Rebelo, que deixou de fazer as suas pautas acontecerem, entrou na pauta ideológica. Antigamente, eles traziam lá na ponta a geladeira para o povo, era o símbolo, olha, o PT trouxe a geladeira, o PT trouxe a energia. Hoje não. Hoje se preocupam com a pauta ideológica e esquece de cuidar do povo. Então, nós tivemos uma eleição majoritária há 2 anos atrás, que o Lula ganha a eleição, mas ganha a eleição em um cenário muito difícil por conta de uma pandemia no mundo, e o presidente Bolsonaro deixou de se comunicar com uma parte da sociedade naquele momento, com uma eleição ganha historicamente, primeira vez que um presidente da República não é reeleito. Você pega a Dilma no pior momento difícil ali, ainda passou raspando, ganhou uma eleição. Então, se os nossos políticos locais não começarem a conversar com a sociedade lá na ponta, nós teremos aí uma aberração pela frente de rede social. Repito aqui, eu falo muito sobre esse tema porque hoje nós corremos um risco de ter pessoas que não são capacitadas, que não conversam com a sociedade em cargos importantes por conta da lacração. Isso quase acontece agora na Prefeitura de São Paulo, a locomotiva do Brasil, com lacrações, com cortes, alguém que a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, poderia assumir um cargo como esse aqui. Então, nós precisamos acordar e conversar com a sociedade. Como é que você avalia, Rodrigo? Eu acho que a esquerda vai tomar lições desse processo eleitoral de 2024. Eu acho que vai haver, vamos dizer que a esquerda vai para o divã. Né? Eu acho que eles vão procurar saber quais são os motivos para a baixa recuperação, o resultado negativo em muitas cidades. Né? Um dado importante é que a esquerda ainda não faz campanha de redes sociais, como o Cezinha tanto fala que é importante, e eles não conseguem ainda estabelecer um diálogo de redes sociais. Aliás, vou dar um exemplo... Aliás, eu só queria trazer para você, já que você mencionou redes sociais, o fato, por exemplo, do candidato Guilherme Boulos participar de uma live com o candidato Pablo Marçal. Seria uma sabatina, mas o candidato Ricardo Nunes não aceitou. E aí, de repente, estava lá o Boulos e o Marçal, né, candidatos que se atacaram, candidatos que, inclusive, né, tiveram um problema sério com a publicação de um laudo falso de Pablo Marçal sobre Guilherme Boulos e que, de repente, estavam numa conversa ali muito amistosa, pareciam sentados num bar. Talvez o Aldo tenha uma opinião diferente da minha, mas eu não acho eu não acho que o debate de Marçal com Boulos tenha sido errado. Eu acho que faz parte da democracia um debate. Foi chamado e uma das... Eu vou discordar de você, tá? Vamos lá, então. Ele tem razão, eu sabia que isso aqui abriria divergência. O errado foi o que... A divergência é grande aqui. Mas dialogar não é errado. O errado é dialogar depois do que aconteceu. Mas veja. Bom, vamos lá, então. Antes de entrarmos na polêmica, eu só queria passar a seguinte informação. Pode concluir, depois eu abro espaço aqui para as divergências. Não surtiu o efeito necessário. Não é? O resultado foi que houve um grande envolvimento, provavelmente dos eleitores do Marçal. Veja... A live foi, acho que meio-dia, se eu não me engano, não é? Teve 500 mil pessoas ao vivo assistindo simultaneamente. E a repercussão posterior chegou a quase 2 milhões de pessoas. Não sei se todas, provavelmente não todas da cidade de São Paulo, mas o dado que eu quero dizer a vocês é a importância que determinados sujeitos têm, não é? As figuras públicas têm, não é? Que entenderam o significado das redes sociais e como eles atuam nessas redes sociais. Sim, isso é interessante, é mostrar o quanto elas repercutem e o quanto elas ativam um acesso, que depois também tem uma repercussão na mídia, porque a gente falou disso o dia todo e muito mais gente foi impactada. Agora, ministro e deputado, por que vocês discordam da maneira como aconteceu, ou seja, de ter uma participação depois de um primeiro turno tão beligerante? Fala aí, ministro. Em primeiro lugar, eu sou favorável ao diálogo respeitoso. E acho que Pablo Marçal, Boulos, Nunes e os demais candidatos no primeiro turno deveriam, de fato, dialogar respeitosamente, divergindo, com posições firmes, conflitantes,
mas não da forma como aconteceu, como o próprio Guilherme Boulos foi tratado pelo Pablo Marçal. O que eu acho é que não fica bem, depois do que aconteceu, sem um pedido amplo de desculpas, sem uma explicação para as pessoas, há uma reunião, uma conversa, como se nada tivesse ocorrido. Como se aquilo fosse tudo natural, ou seja, foi a naturalização daquele tipo de comportamento. O que o Boulos fez ao aceitar aquele encontro foi simplesmente naturalizar o comportamento do cidadão lá. Naturalizou, disse, não, aquilo tudo bem, não tem problema nenhum, aquilo ali foi normal, foi absolutamente... Não, isso você não pode aceitar. Você concorda, deputado? Olha, em partes, por quê? Primeiro que eu acho que o Pablo Marçal não tem eleitor. O eleitor do Pablo Marçal é o eleitor do vácuo do Bolsonaro quando não toma um lado de verdade. Ele não tem certeza do que vai acontecer, não quer perder o eleitorado e dá uma medalha para, não sei se vocês lembram, dá uma medalha para o Pablo Marçal e fala, esse também pode. Então, Pablo Marçal não tem eleitor. Ele aproveitou o momento, como aproveitou o momento em criar uma sabatina. Ora, eu nunca vi isso na vida. Quem faz sabatina é rádio e televisão. Aí alguém que foi candidato, não vou fazer uma sabatina aqui é porque ele é inteligente. Mas aí goiano é inteligente. Mas não é esse olhar que está dificultando, talvez, porque a gente está falando, quem faz sabatina é rádio e televisão. Será que é só rádio e televisão que faz? Rádio, televisão e o povo. Não é mais. Não é mais. Hoje, mas olha só, como é que um candidato sai de uma eleição? Olha só como esse rapaz é inteligente. Ele aproveita ali o eleitor do Bolsonaro, que não é dele, e aí fala o que o Bolsonaro falava, se posicionava, porque, Aldo, ninguém tira da minha cabeça, hoje ainda não existiu um líder como o Bolsonaro e Lula. Só tem 2 líderes no Brasil. E o Tarcísio que vem aqui junto com o Bolsonaro, que junto com os evangélicos, ninguém está dizendo isso, quem deu a vitória ao Nunes em São Paulo foram os evangélicos e o Tarcísio que forçou a barra aqui com a direita. Aí o camarada sai de um turno tão desrespeitoso, como disse bem aqui o Aldo, não respeitando a família, colocando apelido, as pessoas na ponta com vergonha de assistir aquilo. Olha, esse é o meu Brasil, esse é o Brasil que eu quero, esse desrespeito. Aí ele vai lá e fala assim, olha... o Tarcísio, fulano, Beltrano, me deve desculpa. Irmão, perdeu a eleição, não está no segundo turno. Quem deve desculpa seria, na minha opinião, seria ele, por tanta, não que eu tenho nada contra o Pablo Marçal, tá? Estou fazendo comentários aqui. Por tantas injúrias ali nos debates, por tanto desrespeito, com aquela coisa toda, com a sociedade, com as famílias ali presentes, representadas pelos seus candidatos. Ele usa esse espaço do Bolsonaro, quando ele sai, ele fala, vocês têm que me pedir desculpa. Aí vai lá e monta um debate, uma sabatina. Ora, como você disse, não é mais o rádio e a televisão, mas deveria ser. Nós precisamos ter um rumo para o país. Esse eleitor não é do Pablo Marçal. Quem criou isso foi Bolsonaro. Bolsonaro, na minha opinião, dá um deslize ali porque não tem um posicionamento. Só ele entende por quê, não sei por quê, ele sabe o que ele está fazendo, que ele é um grande líder, não tem 2 líderes acima dele, Lula, direita, esquerda, ideológico ali, em que pese seja só ideológico hoje, mas tem que respeitar. Pablo Marçal se apodera disso e vem criar um novo momento. Eu acho que na política não deve existir espaço para isso. Por isso que nós precisamos pontuar, inclusive, as regras de rede social para que o Brasil volte a crescer, volte a discutir o emprego, volte a discutir a comida na mesa do brasileiro, em especial a educação. Fala, Deise. Olha, o Max Weber fala que você não discute com alguém quando você percebe que essa pessoa não quer entrar na discussão, ela só quer reforçar o ponto de vista dela, né? Eu acho que a live do Boulos com o Pablo Marçal, ela foi um erro, porque o Pablo Marçal saiu do segundo turno e ele não era mais falado. Ele morreu no segundo turno. Inteligente. Né? Mediaticamente, ele morreu. O que ele precisava? Ele precisava voltar para a pauta, ele precisava voltar a ser falado, ele precisa desses holofotes, né? Isso já ficou muito claro. Então, ele cria essa sabatina, o Boulos cai na sabatina e todos nós ficamos pelo menos 24 horas só falando nisso. Então, ele consegue voltar para o cenário. O Boulos acabou... eu acho que eu entendo essa questão que o ministro fala do diálogo, mas você não dialoga com alguém que quebrou todas as regras democráticas. Ele só queria ressaltar um ponto de vista dele. Ele queria era voltar para a mídia, foi isso que ele conseguiu. O Boulos, eu acho que acabou se perdendo
na tentativa de conseguir os votos. É claro que politicamente você entende que o Boulos queria os votos do Marçal porque era uma possibilidade dele vencer o Ricardo Nunes, mas a carreira política dele continua e isso fica como uma marca. Entendeu? O homem político ele tem que ser um exemplo. Eu acho que o Boulos deu uma bela de uma arranhada na imagem dele aí. E acabou dando o palco para o Marçal, que conseguiu o que queria. Agora,